Como que o que você pode passar, principalmente do Marcelinho e do Rafael Silva, está tudo certo com eles? E uma segunda questão também, você que é especialista nessa parte física, jogo no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde, calor, como que você preparou fisicamente o teu time para esse jogo? Bom dia. Tá, já foi minha especialidade, pelo menos momentaneamente. O Rafael e o Marcelinho estão recuperados. O Marcelinho tomou uma pancada, né? Foi pancada, está recuperado, treino normal. Rafael fazia um tempo que estava sem jogar, tem a carga do estresse do jogo, além da exigência física mesmo, a carga do estresse do jogo, mas treinou bem hoje, está recuperado para ir jogar. Um jogo às 3 da tarde, que provavelmente vai estar muito quente, a gente vai ter que ter cuidado quando tivermos a bola para a gente manter a posse de bola. Fica um jogo provavelmente um pouco mais cadenciado e quando tiver a bola nós temos que valorizar a bola. Tem que ter um equilíbrio entre valorizar a posse e conseguir jogar rápido a transição defesa para o ataque para poder surpreender o time do Nova Iguaçu, se assim a jogada fosse desenhada. Qual que é a importância de você, o máximo possível, tentar repetir uma base para colocar em campo na sequência da competição? A gente começa a entrar em ritmo competitivo, né? Você joga o primeiro jogo, a carga da estreia ela já não vai sobrecarregar para um segundo jogo, e isso dá uma capacidade competitiva maior para o time. Então é importante que a gente consiga manter a mesma base para melhorar o nosso nível competitivo e tentando igualar as equipes que vinham competindo em outros estaduais já um pouco mais tardiamente do que nós, né? O Paraná parou de competir antes. A tendência até de repetição do time, pensando nisso? É uma tendência, é uma tendência. Existe uma ansiedade também. No último jogo, o Paraná chegou a criar algumas situações ali no último detalhe, não conseguiu marcar. Tem essa questão da ansiedade por marcar? Criou contra o Oeste também, né? E criamos contra o São Bernardo. Eu acho que gera ansiedade, mas nada que o atleta não saiba lidar com um grau de ansiedade que é próprio da característica do jogador de futebol. O que a gente tem que ter é treinamento, ele tem que saber que ele está bem treinado. Outro dia nós abordamos esse tema com eles. O jogador ele tem que se responsabilizar pelo que ele tem que fazer em campo, e nós temos que nos responsabilizar pelo jogo, né? Mas isso ele não pode ser uma carga, não pode trazer ansiedade, não pode ser um peso. Se nós estamos treinados, nós sabemos o que temos que fazer e nós temos a qualidade para fazer, a responsabilidade ela tem que ser motivo de leveza e não de peso. Nós temos conversado a respeito disso, são apenas 2 jogos, e a expectativa é que nós consigamos aí já marcar gols e fazer um bom jogo contra o Nova Iguaçu. É um time duríssimo, jogando em casa, ganhou o último jogo, então é um jogo muito difícil, né? Amém? É um outro candidato a se classificar no nosso grupo. Mas o nosso time é muito competitivo, eles estão se doando muito no treinamento, e isso tem que dar a convicção de que no jogo as coisas vão acontecer. Na sua opinião, agora, pensando, analisando, vendo, o que seria ideal hoje para o Paraná enfrentar Nova Iguaçu, fora de casa, um calor terrível de 3 horas da tarde. Isso também, um composto de tudo isso, pode até pesar nessa parte de finalização, que hoje o Paraná, como falou aí, não balançou as redes. O André foi bem, mas o César, pelo lado esquerdo, ele fez algumas boas jogadas. O próprio Rafael, né, fez boas jogadas pelo lado esquerdo ali. É um jogador que tem essa característica tanto de jogar aberto, joga por dentro e pode fazer segundo atacante, e por ali nós conseguimos construir também, né? Eu posso te afirmar isso porque eu olhei o scout, além de ter olhado o jogo. O Nova Iguaçu tem lados mais fortes, né? Tem potencialidades melhores em alguns setores do campo. Nós temos que cuidar com isso, criar uma estratégia para que a gente consiga minimizar o estrago que eles podem fazer, o quanto eles podem nos machucar aonde eles são mais fortes, e aonde eles são frágeis a gente possa atacar e ser efetivos por ali. Talvez seja pelo lado do André, talvez não. Vamos ver como que a gente vai desenhar. A gente está desenhando uma estratégia, conversando com os atletas, observando bem o Nova Iguaçu nos últimos jogos, no jogo em casa e também no jogo fora, que houve uma mudança de atitude no Nova Iguaçu de um jogo para o outro, e a partir daí fazer um jogo competitivo. Em relação ao calor e a adversidade, faz parte, né, do futebol. Jogar às 3 horas da tarde está marcado, faz parte do futebol.
vai estar calor, faz parte do futebol. O gramado parece que é bom, um pouquinho pesado, faz parte do futebol. A gente não pode se assustar com isso. A gente tem que saber lidar com a adversidade e usar as ferramentas que nós temos para ganhar em cima disso, né? Ter algum ganho em cima disso. Posse de bola? Pode ser. Transição rápida? Pode ser que seja uma transição rápida, com um jogo mais defensivo, mais reativo. Vamos ver o que a gente vai... como que nós vamos enfrentar o Nova Iguaçu para poder vencer um jogo. Eu repito, é jogo duro, como tem sido, os outros 2 jogos foram muito duros para nós. Mas a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem para tentar atingir o mais rápido possível a meta do Nova Iguaçu e vencer o jogo. E precisa vencer, né, claro, para conquistar o objetivo. Você acha que pela reformulação quase completa que teve no elenco, esse peso da ansiedade é menor ou vocês sentem isso ainda, essa ansiedade para conseguir a primeira vitória e tirar isso e tentar deslanchar na Série D? A gente nem pensou nisso. Eu, particularmente, não pensei nisso. Nunca cheguei a conversar com os atletas. Nós recomeçamos a equipe do futebol profissional do Paraná Clube a partir do momento que eu assumi aqui. Nós reiniciamos. Então, não há peso nenhum do que aconteceu circunstancialmente com o Paraná no campeonato estadual, que é uma equipe nova mesmo. Com os atletas que permaneceram aqui, eles estão renovados para essa competição. Em relação ao peso, a pergunta foi sobre peso, né? Isso não é peso, isso não é... A responsabilidade para nós, ela tem que trazer, na verdade, leveza. Ou seja, eu estou em campo para fazer exatamente o que eu sei fazer. Até brinquei com eles e falei assim, se pedirem para vocês, eventualmente, para a maioria de vocês, consertar ou mexer com o motor de Fórmula 1, e vocês realmente, efetivamente, tiverem que consertar um motor de um carro de Fórmula 1, e isso vai se transformar num peso, isso vai transformar isso numa ansiedade, porque, muito provavelmente, quase com 100% de certeza, nenhum de vocês tem conhecimento sobre isso. Mas pedir para entrar num campo de 105 por 68 e jogar futebol, esse tipo de responsabilidade, que Papai do Céu colocou a mão na tua moleira e te agraciou com esse talento, tem que ser motivo de leveza. É isso que nós temos conversado sempre. Vai ser possível repetir essa mesma estratégia jogando contra o Nova Iguaçu fora de casa com o elenco que o Paraná tem hoje? E só uma dúvida sobre o Alisson Tadei, se você pretende relacionar ele já para esse jogo? O Tadei ainda não tem condição para esse jogo. Ele teve uma lesão importante antes de chegar no Paraná Clube na parte anterior da coxa. Está em fase de transição, ainda não tem condição de ir para esse jogo, infelizmente. Sobre jogar pressionando, cada jogo tem uma história diferente, né? Então, o que acontece? O tipo do gramado, o espaço visual externo interfere em como o jogador inicia o jogo e como ele se sente no jogo, né? O comportamento do adversário, né? E, inclusive, nós mesmos, a gente acorda de um jeito e vai dormir de outro, né? Então, a parte comportamental do atleta, ela não é sempre a mesma, porque eles não são máquinas, né? Durante o jogo, a parte comportamental da equipe e do atleta, ela muda em função de uma jogada bem feita ou de um erro que foi cometido. Então, não dá para dizer que nós vamos jogar exatamente como nós jogamos contra o São Bernardo. O que nós podemos afirmar é, dentro das condições que o jogo se apresentar, vai ser um time competitivo, que não vai ter bola perdida, que vai jogar com gana, com garra, superando as adversidades e buscando a todo custo refazendo a frase, jogando o melhor futebol dentro do que se apresenta no momento, jogando o melhor futebol, buscando a vitória. Eu não diria que a todo custo. Se for necessário, a todo custo, né? A gente vai brigar a todo momento até o último segundo de jogo e cada palmo do gramado para buscar a vitória. É isso que nos interessa. Se vem essa vitória, vai ser consequência do que acontecer dentro da nossa atuação. Acelerado. Nesse último jogo já conseguiu ter um papel melhor. O que você planeja para esse atleta? Como que você vê também essa briga e essa possível entrada? Até você falou que tem uma tendência de repetição do time, mas é um jogador que você conta bastante aí para essa Série D? É muito importante o Everton. É um jogador rápido, é um jogador que finaliza bem, tem um bom cruzamento, tem dinâmica dentro do jogo, é muito competitivo e está num processo ainda de saída de transição e ganhando ritmo. E como está ganhando ritmo, ele vai entrando no jogo aos poucos para poder efetivamente brigar pela posição. O Paraná registrou o Yuri e o Vitor Caetano nessa semana. Agora só vai faltar o Evandro, né, que está nesses últimos detalhes aí burocráticos. Você pensa em já levar os dois para esse jogo ou ainda quer treinar, quer ter o dia a dia com eles para depois
que acontece com eles? Em relação a nível de treinamento, existem alguns atletas que estão um pouquinho à frente. Eles estão treinando bem, são muito dedicados, já tem uma quantidade de treinamento, número de sessões de treinamento já bem considerável, né? Enfim, mas alguns atletas, por questão de minutagem de jogo, de nível de competitividade, estão na frente dos dois. Então, em princípio, agora eu posso afirmar que eles não irão para esse jogo, né? Não estarão entre os 20 e poucos relacionados. Ganhou depois, você falou de uma mudança de atitude ali. O que você pode falar um pouquinho mais desse adversário, assim, até em relação ao que jogou o Campeonato Carioca, que passou por algumas mudanças e agora começa dessa forma um pouco irregular, digamos assim, a competição. O que vocês estão esperando do adversário? Eu acho que eles encontraram a forma de jogar no segundo jogo, por isso ganharam, foram muito competitivos. Tem uma pressão na bola, né, que agora virou quase um clichê, uma pressão pós-perda muito boa, um lado esquerdo muito forte, tem uma posse de bola, principalmente em outros jogos, jogando no próprio campo, interessante, e nós vamos ter que competir muito para poder fazer um bom jogo lá e vencer. Basicamente é isso. O que dá para falar do que está sendo ainda essa preparação do Paraná para esse jogo? A nossa ênfase foi, abusamos um pouquinho da bola longa, mas é porque o jogo pediu, faltou um pouquinho de movimentação para que a gente pudesse jogar um pouquinho mais com a bola. Então eu acho que a gente precisa jogar um pouco mais, ter um pouco mais a posse de bola, para isso uma movimentação um pouquinho maior, e treinamos isso, né? Acho que é a parte que nós demos mais ênfase, tanto a transição defesa para o ataque, tentando fazer ela em velocidade, não é sempre que dá para fazer, mas saber o momento de fazer isso em velocidade, e uma recomposição, porque no calor, se você não recompõe rapidamente o teu time e salta linhas para tentar pressionar e deixa muito espaço atrás, fica muito vulnerável, né? Então essa recomposição ela tem que ser rápida. Foi o básico que nós treinamos. Nós tivemos 2 dias de treinamento, porque na terça ainda precisávamos recuperar os jogadores do jogo de domingo, pelo estresse que causou o jogo, né? Ser uma estreia em casa, enfim, alguns jogadores um tempo sem jogar. Então nós utilizamos a terça ainda para recuperar os jogadores que vinham jogando. Então treinamos ontem, treinamos hoje, e na sexta-feira vai ser um treino bem leve, porque o jogo é sábado, 3 horas da tarde. Quão importante você acha que vai ser esse calendário com semanas livres para o Paraná esse ano? É importante para todos os times que estão na Série D, em todos em igualdade de condição. Vai ter o que eu chamo de tríade virtuosa, né? Joga, descansa para treinar, treina, preparado para o próximo jogo, né? Então, jogar, descansar e treinar é uma tríade virtuosa que faz o jogo ter qualidade. E em todos os times da Série D vão ter as mesmas condições de igualdade. É importante para todos os times. Série D ela tem algumas peculiaridades, né, em relação ao tipo de competição, porque você joga 14 jogos e daí vai para uma fase eliminatória, que daí vira uma outra competição. Mas no sentido de importância, é fundamental para qualquer time que qualquer competição, que a organização da competição, que as pessoas, que os empresários que investem na competição, os dirigentes que são responsáveis pela competição, as comissões técnicas, essa não sei se é um termo bem correto, mas essa tríade virtuosa, que é jogar, descansar, treinar, e daí para se preparar para o jogo, ou seja, jogar, descansar, se preparar para o próximo jogo. Essa seria uma tríade que dá qualidade ao próximo jogo, valoriza o espetáculo em qualquer nível de competição. O excesso de jogos ela declina muito a parte técnica, porque tanto declina a parte física quanto declina a parte cognitiva, né? Especialmente na Série D, tem essa peculiaridade que é bem interessante, de nós podermos descansar, nos prepararmos e jogar. Essa semana especialmente, nós perdemos 2 dias de treinamento, por conta da logística da viagem, que foi de sexta-feira, e o anterior, que foi na terça-feira, que nós precisávamos utilizar um dia a mais para poder descansar os atletas em função do jogo em casa, que foi um pouco mais desgastante do que o normal. Por que ele foi mais desgastante? Porque foi uma estreia, porque foi com um time candidatíssimo a se classificar no nosso grupo e, inclusive, candidato ao acesso à Série C. E as circunstâncias, né? E depois 5.000 torcedores e tudo, que foi bem legal, a gente contando com a nossa torcida. Tudo isso
deixou o jogo um pouquinho mais estressante. Então perdemos 2 dias de treino, especialmente essa semana. Mas está sendo suficiente para a gente treinar e ter uma boa preparação para o jogo contra o Nova Iguaçu. Não é motivo de desculpa de a gente fazer um jogo ruim lá. Nós vamos fazer um bom jogo. Se vamos vencer, vai ser consequência do que também o Nova Iguaçu vai fazer. Talvez a gente faça um bom jogo e o Nova Iguaçu faça um jogo melhor ainda. Eu espero que isso não aconteça. Competitivo nós vamos ser, inteligentes nós vamos ser, guerreiros nós vamos ser, brigando por cada bola, valorizando a camisa do Paraná, suando pela camisa do Paraná. Você pode ter certeza que vai ter esse time em campo, que a torcida vai ver esse time em campo. Qual que é o seu planejamento para esse atleta e como que você vê essa briga toda? Aí também tem o Bochecha, tem o Yuri que fazem também essa posição. Sim. O Petenon, assim como o Miranda, eles são jogadores que estão no grupo, são importantes, mas ainda tem um pouco de instabilidade. Nós temos uma competição de tiro curto, então não demanda experimentação. O Petenon cumpriu muito bem a função que ele executou lá contra o Oeste, e com isso ele ganhou experiência, fez muito bem para a carreira dele, e a partir daquele jogo ele muito provavelmente é um outro atleta como profissional, mas ele demanda ainda um tempo de vivência e um tempo de experiência, tanto de treinamento quanto de jogos. A gente tem colocado ele em outras funções para que ele possa cumprir. Ainda pela jovialidade dele, pela pouca minutagem em jogos profissionais, ele ainda é um jogador que tem um pouco de instabilidade na atuação. Não é instabilidade emocional, instabilidade na forma de atuar, tanto ele quanto o Miranda. Daí a necessidade de ter jogadores um pouquinho mais jogados, né? E com isso o Petenon, tenho certeza, e o Miranda só vão crescer junto com a equipe. E nesse último jogo contra o São Bernardo, você iniciou na ponta, foi para o meio e terminou como centroavante. Como que você avalia a tua estreia e qual a tua primeira impressão com esse contato com o torcedor e a atmosfera que foi criada aqui na Vila? Sobre a estreia, eu acho que foi uma boa estreia da equipe inteira, né? Acho que a gente criou bastante jogadas, por mais que não conseguiu concluir em gol. Eu acho que foi válido as jogadas que nós criamos. A consistência defensiva também foi muito boa, importante, não tomar gol em mais um jogo. E sobre as funções ali, eu já vim do Mirassol, já fazendo uma função mais de meia e 9. O professor entendeu que seria melhor agora jogar mais na beirada, né? Que eu faço também essa função. Sobre a função ali, eu acho que é tranquilo sobre isso. Para você, como atleta, o que você acha melhor? Passando para o professor, você prefere cair mais para o lado no campo, fazer uma dupla, possivelmente com o Carlos Henrique, ou vir de trás, fazer aquele trabalho de contenção para frente, deixar o Carlos Henrique de pivô? O que você se sente melhor? Porque lá vai ser também complicadinho. Boa tarde. Então, aonde eu me sinto melhor jogando, onde a minha função de origem é centroavante, né? Desde o começo da minha carreira eu joguei como centroavante. Nesse Paulistão no Mirassol eu joguei mais de meia pelo fato do Camilo ter se machucado no primeiro jogo e não tinha outro, então eu joguei mais de meia como segundo atacante, na verdade, e eu acho que fiz essa função muito bem, posso fazer ali também. Mas como eu falei, é mais do professor, é ele que monta o time, é ele que monta a equipe, ele que tem que ver o que é melhor para todos, não só para mim, né? Sim para todos. Rafael, o Paraná na temporada acabou em 14 jogos marcando só 5 gols. Claro, você chegou agora nessa reformulação, mas você acha que tem um pouco de ansiedade para estar balançando a rede pela primeira vez? 2 jogos na Série D ainda não marcou. Tem um pouco disso durante essa preparação? Eu acho que tem um pouco, né? Claro, como você falou, só aconteceram 5 gols. Eu acho que a gente ali na frente tem que se cobrar mais, tem que treinar mais para conseguir fazer os gols, porque só fazendo gols que vai vir a vitória. E como ele falou, para passar de fase ou para se classificar tem que ganhar. Então, mas eu acho que é uma ansiedade boa, a gente está treinando, tá treinando bastante finalizações para conseguir concluir o gol. Você acha que isso também dá uma responsabilidade a mais assim, para você, porque chegou, já ganhou a confiança assim, e mostra uma importância que o clube está colocando em você para uma campanha? Sim, a responsabilidade eu acho que tem que vir para todos que estão vestindo a camisa do Paraná. Todos que chegaram têm a responsabilidade de erguer essa camisa. Nós que começamos jogando ainda mais, estamos lá dentro do campo, então a gente tem que resolver de algum jeito. Mas é isso, a pressão é do atleta de futebol. Acho que todo clube que a gente vai ter a pressão para jogar e para ter as vitórias. Então, o que te fez aceitar esse projeto
e essa missão aí de ajudar o Paraná nessa luta pelo acesso? Então, a missão do Paraná, no caso, eu acho que é um clube gigante, né, que nem deveria estar na divisão que está. Essa camisa aqui é muito pesada para estar disputando esse campeonato. O fato de eu ter vindo para cá foi realmente para tentar erguer o time, junto com os meus companheiros. O Luiz fez de tudo para mim vir para cá, junto com o presidente, com a comissão, todo mundo. Então eu aceitei o desafio. Como que você vê esse ano que você vai ter aqui no Paraná, que vai ser praticamente jogar só final de semana, então vai ter sempre aquela semana de descanso, recuperação e treino para o jogo, então dá para se preparar melhor, estudar o adversário. Como que você vai ver essa situação que o Paraná vai enfrentar esse ano, que é favorável para a equipe, e quase todas as equipes da Série D, né, vão ter essa situação? Muito favorável a todas as equipes, como você falou. Jogar só nos fins de semana não dá muito tempo para trabalhar, treinar, corrigir os erros. Então, eu acho que isso é importante. Então, todos os times vão ter a semana cheia para treinar e chegar no jogo e dar o melhor. Assim, como é que foi, especialmente ali, também em relação à tua resposta da posição, assim, né? O pessoal conversou com você, vocês chegaram a falar assim, joga de centroavante, pode jogar pelo lado, como é que foi, assim, te trouxeram assim para jogar em qual posição e o que você estava esperando também? Sobre a conversa teve, eu acho que não me trouxeram para jogar em certas posições, né? Me trouxeram para ajudar a equipe, como todas as outras contratações. O professor conversou comigo, perguntou onde eu gostaria de jogar, e eu falei para ele onde eu gosto de jogar, só que ele disse que no momento para a equipe seria melhor jogar de beirada, né? E eu também já joguei muito de beirada já, então acho que não vejo problema nenhum fazer essa função. Agora, depois de 2 empates, qual seria o peso de um resultado positivo fora de casa, sendo que depois tem um jogo em casa? É uma motivação a mais saber que, de repente, um bom jogo, uma vitória, vai fazer a Vila estar ainda mais cheia no próximo jogo contra a Portuguesa? Sim, eu acho que é um pensamento nosso isso. Ganhar para cada vez trazer a torcida para mais perto da gente, apoiar. Né, eu sei que os últimos resultados do Paraná foi frustrante e a torcida está chateada com isso. E está certa, né, mas só que eu acho que agora é outro campeonato e a gente tem que ir junto nessa. Mas como você falou, a gente tem que ir lá e buscar a vitória para todos também ganhar confiança. Quão importante vai ser ter um bom resultado, pontuar pelo menos lá agora nesse início ainda de Série D, que o grupo está bem embolado, ninguém disparou, para dar até uma tranquilidade mais para frente, que no final da fase de grupos os times podem estar buscando todo mundo ponto, então pode ficar uma situação mais complicada. Então quão importante vai ser começar bem, já que pontuou nos 2 primeiros jogos dessa Série D? Como a gente sempre fala, se não der para ganhar, não pode perder, né? Mas a gente vai entrar todo jogo para ganhar. Então esse jogo do Nova Iguaçu vai ser um jogo muito difícil, jogar fora de casa é sempre difícil, nunca é fácil. Então tem que ir bastante concentrado, o clima vai ser bem hostil pelo fato do horário, né? Mas, como o professor falou, a gente tem que se adaptar rápido ao jogo e tentar trazer os 3 pontos.